Olá, irmãos, olá, irmãs, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nessa quarentena, estamos diante de Deus e de vocês para ministrar a palavra que o Senhor ministrou a nós e fazer esses momentos em que estamos em casa ser momentos de adoração e louvor a esse Deus maravilhoso, mas também momentos de aprendizado, momentos de mudança, momentos de mudanças de estrutura, mudanças de hábitos, momentos também de reflexão. Vamos ler a palavra para que o nosso Senhor seja aquele que fala a nós diretamente. Está nos Salmos, três Salmos, os Salmos 42, 43 e 44. Não todos os versículos, é claro, partes dele, mas leamos com atenção. Dessa vez eu precisarei ler esses Salmos com atenção com vocês. Ouçamos. O Salmo 42 diz assim, nos seus versos de 2 a 6 e de 9 a 11. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Versos 9 diz assim, direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O 43, 2 e 3 diz assim, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, e elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. O 44, de 11 a 16, diz rapidamente o seguinte, tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos dispersastes entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha. Por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. 23 a 26 diz assim, desperta, Senhor, por que dormes? Levanta-te. Não nos rejeites para sempre, porque escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição. Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Esses salmos fazem parte de uma sequência de dor e de lamento. O ideal é que eles sejam lidos como se fossem um só. Você pode fazer esse experimento, eliminar a lógica dos números e ler na completude. A atmosfera de abatimento,
de desamparo e lamento, percorrem as linhas e os versos e desembocam num pedido que é feito para buscar o favor de Deus. É um pedido feito para que o coração de Deus se derrame. É um pedido feito para que Deus abra o olhar e tenha compaixão deles. É tão clara a intenção do salmista, é tão presente essa sentença de dor, de sofrimento, que linhas inteiras dos Salmos 42 e 43 se repetem. Mas afinal, que dor é essa? Afinal, que momento é esse? O Salmo 44 é o principal escrito desse tempo. Ele demonstra exatamente o momento onde o Salmo tem razão de ser e tem sentido para nós. Naquele tempo, a elite de Judá tinha sido mandada embora por Nabucodonosor, tinha sido levada ao cativeiro da Babilônia. Restou na terra de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, na terra de Judá, um remanescente marcado pela miséria, um remanescente marcado pela fome, pela destruição da cidade, pela destruição de suas casas, por um muro derrubado, um templo destruído, sem altar, sem sacerdote, sem levitas, com muito medo e angustiados. Outras vezes precisamos entender exatamente esse momento para que a gente possa buscar a resposta às nossas dores atuais naquilo que a palavra estabelece. Eles estavam sem ninguém. Eram agricultores sem terra. Eram vinhateiros sem vinhas. Eram servos que não eram livres. Enfim, eram pobres. Aqueles que não tinham serventia nenhuma para a Babilônia. Frente à dor, à morte, à destruição, à incerteza, à desesperança, o salmista escreve o clamor de um povo. Ele descreve o andar choroso, ele descreve os lamentos, ele descreve o desejo mais profundo de quem ficou numa terra que não é mais terra. E ficou numa cidade que não era mais cidade, que já não era absolutamente nada. Dito isso, o que aprender com esses momentos? O que aprender com a palavra? O que aprender com esse conjunto de salmos? O que o sofrimento do remanescente de Judá pode nos ensinar nos dias de hoje, onde estamos sofrendo a morte, a dor, a separação, o isolamento? A primeira coisa é que, diante da situação adversa, nós não podemos esconder os nossos sentimentos. Nós não podemos, fracos, nos fazermos fortes para supostamente dar conta de uma espiritualidade que todos esperam de nós. Nós temos que mostrar a dor, o sofrimento, assim como Israel fazia. Israel não escondia a dor, Israel não escondia o sofrimento, o desapontamento, a frustração. Israel não escondia o desespero. Israel sequer evitou de dizer a Deus, de reclamar de Deus, de pedir que Deus acordasse e de dizer que Javé estava com o nome sendo envergonhado. Muitas vezes queremos passar por desertos com altivez enganosa, para que ninguém duvide da nossa espiritualidade. E, no entanto, estamos desabando, estamos com muito medo, estamos angustiados. Outras vezes estamos tão altivos que exigimos de Deus as justificativas para o nosso sofrimento. Na verdade, o que Israel nos ensina é que este momento é hora de gritar por socorro. É hora de reconhecermos a fragilidade. É hora de dizer: salva-me, Senhor, pois pereço. É hora de clamar por misericórdia, conscientes de a quem dirigimos o nosso grito, de a quem dirigimos o nosso clamor. Em segundo lugar, todo lamento dos filhos e filhas de Deus de ontem e de hoje precisa ser vivido com um olhar esperançoso. O Salmo 44 poderia ser colocado em meio às lamentações de Jeremias. Uns sofrendo por estar fora da terra, outros vivendo numa terra devastada, destruída, sem encanto, marcada pela dor, mas ambos, salmistas e cantores de lamentações, eram marcados por uma forte esperança.
Tanto o salmista como os cantores de lamentação buscavam trazer à memória aquilo que alimentasse a sua esperança. Nos Salmos, o autor lembra dos tempos em que eles iam sorrindo e felizes ao templo de Deus. Em lamentação, a lembrança é da terra e do monte de Deus. E essa lembrança fazia e tornava a vida deles mais fácil de viver, embora no cativeiro. Na linha dos Salmos em apreço, o anseio pela presença de Deus é comparado à ânsia do servo por água, sendo a esperança descrita na alegria de cantar louvores ao Deus do céu. Por isso o salmista diz: então irei ao altar de Deus, que é minha alegria para sempre. Ou seja, no tempo próximo, num tempo breve, num tempo onde eu possa gozar do altar de Deus, terei ali os braços do meu Deus como a minha esperança. Em terceiro lugar, nos versos 17 a 22 do Salmo 44, surge um sentimento do remanescente de Judá que na terra de Jerusalém, que não pode aparecer entre nós nesse momento de dor, de vírus mortal. O sentimento de que nós não merecemos o que estamos passando, pois guardamos os preceitos do Senhor. Logo, todos os outros merecem. O remanescente de Judá, por não ter sido levado como escravo, começou a desenvolver um sentimento de que não era transgressor, que não havia errado. Contrastando inclusive com essa postura diretamente o fato e a verdade de Deus de que a nação foi para o cativeiro, porque todos pecaram e fizeram mal aos olhos do Senhor. Portanto, não é hora de pensar como os remanescentes pensavam. Não é hora de achar que o resultado de tudo que está aí é fruto do pecado dos outros, que portanto nós não merecemos. É fruto de um Deus irado que estabelece isso como revanche. Na verdade, a igreja de Deus precisa fazer como o salmista no Salmo 44, versos 26, e gritar a Deus: levanta-te, socorre-nos. Gritar a Deus: venha ao nosso encontro. Ou mesmo fazer como os cantores em Lamentações que disseram: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Concluindo, é hora, portanto, de repetir o salmista no Salmo 43, que, marcado por viva esperança, disse: então irei ao altar de Deus, que é minha alegria para sempre. Vamos ao altar de Deus e vivamos a esperança que nos é proposta. No nome de Jesus. Amém.